Estou aqui com o Dr. Rômulo César Camellini, sendo ele vice-prefeito da nossa cidade, estando ele no seu segundo mandato. Mas hoje não vamos falar sobre política, vamos falar sobre saúde, né, doutor? Doutor, eu quero te fazer uma pergunta. Os problemas vasculares, tipo assim, varizes, eles são mais comuns em mulheres ou em homens? Oi, Patrícia, eu queria te agradecer o convite, eu queria cumprimentar os internautas. Varizes é uma patologia muito mais comum em mulheres, na proporção até de 3 para 1. Acomete 3 mulheres enquanto um homem, tá? E tem, né, todos os sintomas, né? Por que é mais comum em mulheres? Isso está associado a partir de hormônios, a parte de gestações, né? E a predisposição que a mulher tem, que traz isso de família, o tipo de trabalho, obesidade, falta de atividade física. Então isso são as causas, né? A pessoa herda uma predisposição familiar e depois tem essas causas que desencadeiam as varizes. Certo, doutor. E quais são, assim, os tratamentos para essas varizes? Quais são os tratamentos que você tem para uma mulher que te procura lá com varizes, por exemplo? O tratamento é assim, primeiro, né, chega com aquela sintomatologia. Tem pessoas que às vezes têm varizes que incomoda mais esteticamente. Certo. Então vai pôr uma saia, vai pôr um biquíni, vai pôr um short e tem, né, vê aquelas varizes, aquelas veias dilatadas. Mas também tem a sintomatologia. Então as varizes, elas causam peso, cansaço nas pernas, queimações, às vezes cãibras, inchaço, tá? Então essas pessoas que nos procuram, primeiro a gente tem que ver essa causa, porque nós temos que diferenciar. Certo. Né? O tratamento hoje de varizes vai desde o tratamento clínico. Certo. Então nós vamos passar medicamentos, uso de meia elástica, né, que às vezes a pessoa acha que é um castigo, né, que nós estamos castigando ela, mas é um tratamento clínico. Por quê? Tem pessoas que às vezes não pode fazer um tratamento mais invasivo. Então você começa com o tratamento clínico. Porque a meia, além de tratar, de melhorar, né, porque o que a varizes faz? Ela, devido àquela dilatação, né, o que é varizes? São veias, tá, que estão dilatadas. Certo. E a veia dilatando, né, o sangue começa a perder, a veia começa a perder a sua função. O sangue não consegue retornar corretamente. Certo. Né, porque quando nós vemos uma veia, esse sangue está retornando para o coração. Certo. O sangue, quando sai do coração, ele vem pelas artérias e retorna pelas veias, né? Veias e vasos linfáticos. Então, a veia, a função dela é trazer o sangue para o coração. Então, quando ela dilata, ela perde um pouco essa função, né? Porque o que faz na veia o sangue retornar, além da contração muscular, são válvulas que existem dentro das veias. Então essas válvulas, a veia dilatando, essas válvulas já não fecham mais corretamente e aí a pessoa tem uma varizes, né, e uma veia dilatada e tem os seus sintomas. Certo. Tá? Então os tratamentos vão desde a parte clínica, que é a base de medicamentos, esse monte de medicamentos que vocês veem em propaganda, né, tem muita coisa. Nossa, é verdade. Tá? E meia elástica. E temos depois um tratamento mais assim, agressivo, um tratamento. Isso, exatamente. Que existe assim, é mais invasivo que nós falamos, né? Então vai desde cirurgia, tá? Então nós temos tratamento cirúrgico. Hoje nós temos o laser. O laser, nós temos um laser endovascular. O que é isso? São aparelhos que, através de uma fibra, nós conseguimos passar dentro da veia e com um raio laser nós queimamos essa veia no local dela. Temos o laser transdérmico. O que é isso? Você tem um aparelho que nós disparamos esse laser, esse feixe de luz, que é o laser, e através da pele vai queimar esse vaso, essa veia. E hoje, né, o que se fala muito, mas é um tratamento muito antigo, tá? Mas hoje mudou a técnica dela,
que é a espuma, né? Que é o esclerosante, né? Nós vamos esclerosar essas veias, né? Tipo assim, até anotei aqui qual é a diferença. Por exemplo, se vai secar um vasinhos, você vai secar lá o vasinhos, usa-se espuma e usa-se também glicose. Sim. Você pode me falar qual é a diferença e qual é o método mais usado no caso de secar vasinhos agora? Assim, primeiro nós precisamos diferenciar, porque às vezes as pessoas têm uma visão assim da perna, né? E tanto é que a maioria procuram a gente porque eu quero secar os vasos, mas primeiro nós temos que ver se são só vasos. Foi o meu caso, né, doutor? Sim, exatamente. Quando foi o que aconteceu. Eu procurei o doutor, eu procurei porque eu tinha vasinhos nas pernas e isso me incomodava muito. E eu achei que eu ia chegar lá e ia secar os vasinhos. Isso. Aí o doutor Rômulo me examinou, aí ele apertou a minha perna numa veia. Aí os vasinhos sumiram, né, doutor? Exatamente. Aí você falou, Patrícia, o seu caso não é secar vasinho, o seu caso é uma microcirurgia. Foi isso mesmo. Porque, de repente, se eu tivesse ido em outra pessoa que não, tipo assim, que não tem aquele entendimento, como você tem, né, doutor? A pessoa não ia saber que tinha uma veia irrigando aqueles vasinhos, já ia secar aqueles vasos ali. Exatamente. Bom, Patrícia, então primeiro nós temos que fazer o diagnóstico do que é a veia, né, que é variz, e os vasinhos que nós chamamos de telangiectasias. Os vasinhos, eles são mais superficiais. E as veias, elas estão num plano mais profundo na pele. Então, primeiro, nós temos que tratar essas veias, porque às vezes essas veias são as veias nutridoras. Elas que nutrem aqueles vasos. Então, não adianta, às vezes, as pessoas quererem tratar os vasinhos sem tratar essas veias que são as causadoras deles, tá? Então, dentro dos tratamentos, né, de variz, que eu já te falei, você tem a cirurgia, o laser e a espuma. A cirurgia ainda, todas as evidências, os trabalhos que acontecem mundial comparando esses procedimentos, ainda a cirurgia ela é mais eficaz tanto na parte estética como na parte curativa. Tá? Então, hoje o que nós temos? Nós sabemos os trabalhos que o primeiro ainda é a cirurgia, depois o laser e depois a espuma. Porque a espuma não é usada só para vasinho. Nós secamos veias com espuma. Então, que interessante. De repente, uma senhora que tem uma ferida, uma úlcera varicosa. Então, nós podemos, e ela não tem uma possibilidade de cirurgia. Então, nós podemos secar, porque às vezes as veias que estão causando, né, quando é uma úlcera varicosa, é a veia. Que está nutrindo aquela ferida? Exatamente, que está causando. Ela causa o que a gente chama uma insuficiência venosa, que leva à formação daquela úlcera. Certo. E aí, nós, com a espuma, nós conseguimos, que é muito, aí nesse caso, a espuma é melhor que a cirurgia. Certo. Nós conseguimos secar essas veias e com isso, cicatrizar essas feridas assim, mais rapidamente. Tá? Então, cada procedimento tem a sua posição. No tratamento, né? Porque tratamento de varizes não é uma coisa só. Todos esses procedimentos, um vem ajudar o outro. Então, tem pessoas que nós podemos operar, secar varizes, podemos fazer laser, faz espuma. Então, é um conjunto de procedimentos. Tá? Mas é isso, primeiro tem que diagnosticar, tratar varizes, outros vasos às vezes não precisa, e secar os vasinhos, que a gente tem o laser e as escleroses, que são o que nós falamos. O laser é uma esclerose física, é uma agressão física que a gente consegue fechar o vaso. E a espuma ou a glicose, né, são esclerosantes químicos. Nós injetamos dentro das veias, né? Então é isso. Doutor, e qualquer pessoa, assim, eu tenho visto pessoas que não é como o senhor, que estudou para isso, fazendo esclerose. Como que pode ser feito? Ou tem uma lei, sei lá, que nem no meu caso. Se eu tivesse procurado uma pessoa numa clínica de estética, por exemplo, que não tenha um médico ali e quisesse, na época, secar os meus vasinhos, que não era um vasinho comum, que já tinha essa veia que nutria. O que poderia ter acontecido se a pessoa não sabe secar o vasinho, mas não sabe ver no todo, como você sabe?
Hoje, para você ver a diferença, para uma pessoa se tornar um cirurgião vascular, ele faz 6 anos de faculdade, depois ele tem que obrigatoriamente fazer 2 anos de cirurgia geral e fazer mais 3 anos de cirurgia vascular, de 3 a 4 anos. Então, se você ver, são 11 anos, de 11 a 12 anos de formação, para você poder tratar um vasinho. Porque na realidade não é um vasinho que você está tratando, tá? Então, o que acontece hoje no país, infelizmente, algumas outras profissões estão fazendo isso. Estão entrando tanto na parte, são pessoas que não são médicos, são farmacêuticos, enfermeiros, alguns fisioterapeutas, e estão entrando nisso aí, não só na parte vascular, mas dermatológica, fazendo botox, fazendo não sei o quê. Na parte vascular, infelizmente, eles estão fazendo essas escleroses. Doutor, e eu já vi amigas minhas que fizeram a esclerose e ficaram aquelas manchas. Então, aquelas manchas grandes, sabe? Isso é uma complicação. Então essas pessoas não têm, porque na realidade não é só você saber tratar, porque todo procedimento ele pode ter uma complicação. Então a diferença de um médico é que ele sabe fazer e ele sabe tratar a complicação. Certo. Você vê às vezes um exemplo, pessoas que fizeram essas injeções, né, de silicone. Nossa, e de repente liga para a pessoa, olha, não estou passando bem. Aí a Se pessoa ligar para um cirurgião vascular, um cirurgião plástico e falar, ó, eu fiz, mas eu estou com falta de ar, eu estou assim, a gente já pensa numa embolia, você já vai encaminhá-la ao hospital, você já vai tratar. Então, a diferença é essa. Porque isso pode acontecer. Eu tenho pego muitos casos no consultório, pessoas que vão fazer e aparecem com úlceras, porque se você injetar um produto com uma certa força, você pode causar uma úlcera. Olha, você pode aquele lugar. Exatamente, você causa uma úlcera isquêmica que nós falamos. Nossa, você pode causar manchas. Então, na realidade, às vezes... Tipo assim, a mulher já quer se livrar daquela veinha, aí já pensou ficar com uma mancha. E a mancha some, doutor? Tem manchas que às vezes demoram 2, 3 meses, mas eu já peguei mancha mais de ano e não desaparece. Você vai conseguir melhorar e não vai desaparecer. Então, infelizmente, isso está sendo questionado judicialmente. A nossa sociedade brasileira tem entrado, o Conselho Federal entrado na justiça, né, com processos, mas infelizmente no Brasil tem recursos, tá? Mas eu acho que as pessoas têm que procurar o profissional correto. E outra coisa, quando eu fiz a cirurgia com você, doutor, aí depois a minha perna ficou lá cheia de micropóreo, né? E eu achei que ia ficar algum sinalzinho, algum risquinho, alguma coisa, porque cortou, né? E não fica sinal nenhum. É que na cirurgia nós fazemos, a técnica cirúrgica, ela chegou numa perfeição. Nossa, muito Você sabe que essa técnica, ela é brasileira. O Brasil... Não dá ponto. Não. O Brasil, ele exporta essa técnica, que hoje já todo mundo faz, tudo mais. Essa técnica de operar com... que a gente fala com agulha de crochê, uma agulhinha que parece uma agulhinha de crochê. São feitas microincisões, são incisões de 1 a 2 milímetros, então por isso tem incisões que nós fazemos só com uma agulha. Então o que acontece? Você não fica com cicatriz. Não, porque assim, depois que eu fiz a cirurgia e quando tirou os pontos, eu fiquei assim, será que a minha perna vai ficar cheia de cortinho? Porque estava cheia, né, daqueles, né, do micropóreo. Depois saiu, aí fiz todo, né, o procedimento minhas pernas ficaram ótimas, aí depois secaram os vasinhos, 100%. Isso é que tem que fazer. Então a cirurgia, ela chegou numa evolução tão grande, né, que ainda é superior a esses outros procedimentos. Mas esses procedimentos, eles têm evoluído muito. Que legal, né, e tenho doutor? certeza que cada um tem, né, o seu espaço. Então, nós temos que usar de todas as tecnologias, de tudo que você tem. A obrigação do médico é isso, é ter conhecimento para você favorecer, oferecer para a pessoa tudo o que há de mais moderno. Esse é teu conhecimento. E cada um na sua área, né, doutor? Cada um na sua área. Na sua área. Agora eu vou fazer umas perguntinhas para você, que são perguntas assim, as pessoas vão perguntar, dói fazer esclerose?
Você tem que perguntar pra mim, né? Dói. Dói. Infelizmente, nós usamos algumas técnicas Agora hoje. tem, né, doutor? Isso. Nós usamos algumas técnicas, né? Não deixa de ser uma picada. É uma picadinha. Mas não dói tanto, né? Uma picadinha bem na pele, né? Mas hoje nós usamos, tem uma técnica que a gente chama até de crioescleroterapia, que você resfria a pele. Que é o que você tem lá hoje no teu consultório. Isso. Hoje os cirurgiões vasculares têm esses aparelhos, né? Que eles fazem o resfriamento. Com o resfriamento nós diminuímos a dor, não vai ficar sem dor, mas você diminui, fica uma coisa suportável. Ai, que legal. Mas infelizmente é um procedimento, tanto a escleroterapia química, tá, como a escleroterapia física, que é o laser, também, quem já fez laser sabe disso, porque às vezes a pessoa tem uma ilusão, né? Eu vou fazer laser que não dói. Mas quem já fez depilação, manchas, né? Que aí é a luz pulsada, quem já fez algum procedimento a laser sabe que dói. Por isso que existe aquele resfriador. Certo. Né? Aquele resfriador serve para proteger a pele, ele diminui, né? Porque o laser ele causa uma luz com uma temperatura, então ele pode causar uma queimadura, então ele serve de resfriador. E além disso, nós sabemos que o frio, né, o gelo, ele diminui a dor. Então, por isso que usa esses resfriadores. Então, e outra coisa, assim, que é bem comum das pessoas, acho que perguntar, vasinhos volta de novo? Tipo assim, a pessoa vai lá, faz tudo, a perna fica bonita, depois pode voltar, doutor? Infelizmente, a doença venosa varizes, a doença varicosa, ela é uma doença tratável, ela não é curável. Então não existe cura. É uma doença que você tem que tratar a vida toda. Quem tem uma predisposição, ela tem que se cuidar. Então não é só, porque às vezes a pessoa pensa, foi lá, operou e está livre de tudo. Certo. Na realidade não é isso. Depois ela tem que fazer as prevenções, senão ela vai ter outras varizes, exatamente, senão ela vai ter outros vasinhos e outras varizes. Então ela precisa, operou, manter uma atividade física, quando trabalha muito em pé, muito sentado, usar uma meia elástica, não ficar obesa, né, diminuir o peso, cuidado com os hormônios, né, numa gestação se cuidar, usar meia, não engordar tanto. Né, então você tem algumas coisas que são as prevenções. E infelizmente uma vez ao ano, tem pessoas que às vezes ficam 2 anos, e procurar um cirurgião, porque quando é pequenininha nós conseguimos, em vez de operá-las, secá-las, né? Então mas tem que fazer essa manutenção. E realmente, gente, fica muito bonito. E isso para a mulher, que nem no meu caso, quando eu procurei o Dr. Rômulo, já me incomodava muito, muito mesmo, né? E para mim foi assim, é um tratamento estético. E todo tratamento estético, eu costumo falar, todo tratamento estético para embelezamento causa dor. É o preço que a gente tem que pagar, né, gente? Preço da beleza. É o preço que a beleza, né? Não tem jeito. Então, gente, eu indico, se estiver precisando de um tratamento, esclerose, varizes, procurar um médico, né, como o Dr. Rômulo, que sabe do que está fazendo, né, doutor? Exatamente, nós estudamos para isso, a gente se aperfeiçoa, né, congressos, cursos, a gente sempre tem que estar, não tem como parar, o médico ele estuda a vida toda, não existe. Então. Hoje, principalmente hoje, com a tecnologia, com a evolução, né, de informática, nos diagnósticos, em tratamentos, então não tem como você ficar 2, 3 anos sem você ir a um congresso, se você não estiver no meio, se você não participar. Tá? E às vezes, que nem você falou de estética, né? Na realidade, às vezes a estética faz parte da saúde. Tá? Porque uma definição de saúde, a pessoa para ter saúde, ela tem que ter um bem-estar físico e mental. Então, se tem alguma coisa que incomoda ela, que ela não usa uma roupa, não usa uma saia, quer dizer, e você está restringindo ela, quer dizer, ela não tem saúde, porque a parte, ela está incomodada com isso. Então, eu não considero, e tanto é que não é considerada varizes como uma coisa estética, né? É uma doença venosa. Mas assim, tá? A mulher, quando passa pelo tratamento, é muito bom, é muito bom. Você fica aliviada, porque, que nem quando eu te procurei,
eu já não gostava mais de pôr saia. Porque se eu tivesse uma fila de um banco, eu já ia achar assim, ai, estão olhando as minhas pernas, cheio de vasinho, sabe? Ficava aquela coisa. Mas tem casos, eu tive casos de pessoas, senhoras, que eu tive uma paciente que ela ia à praia com a família, mas ela não descia, ela ficava no apartamento. Ah, olha só. Às custas de ter varizes. Ela não punha um biquíni, um maiô. Eu tive paciente jovem que não se trocava na frente do marido. Olha só, gente. Varizes. Então limita. E hoje, graças a Deus, o tratamento que você faz numa varizes, o tratamento de varizes hoje é muito eficiente. Nossa. Tanto esclerose, como cirurgia, como endolaser, o laser, a espuma. Isso daí tem uma melhora de mais de 90%. Não adianta, você não tem nada, não, você falar 100%. Eu tive uma melhora assim, eu falo 100%, né, doutor? Tem algumas pessoas que a gente consegue. Eu fiquei muito bem mesmo. Isso. E hoje eu uso saia, não tem mais aquele problema, né, de estar com vergonha. E é isso mesmo, ó, gente, precisando, o Dr. Rômulo está aqui em Bebedouro, uma pessoa super simpática, um médico competente, né, doutor? Ó, e ele vai voltar outras vezes, viu? Porque a área dele, gente, a gente pode falar de tanta coisa que às vezes você, internauta, tem dificuldade de entender. Nós vamos chamar outras vezes o Dr. Rômulo aqui para ele estar esclarecendo. Né, Dr. Rômulo? É isso aí, eu estou à disposição, tá? E obrigado pelo convite de participar. E eu estou à disposição. Toda vez que você quiser, eu venho, nós conversamos. Então tá bom. Alguns internautas tiverem algumas questões, nós podemos com o tempo respondê-las, tá? Mas eu estou à disposição. Eu acho que isso é muito importante, né? O esclarecimento, você tirar dúvidas e ver que as pessoas têm essa possibilidade. Porque hoje, até pelo SUS, nós conseguimos operar, fazer, então... Porque o Dr. Rômulo, ele atende no particular, ele atende no SUS, né, doutor? Convênio e atende em Barretos. O Dr. Rômulo é um homem muito, muito requisitado. Nós temos, assim, o privilégio de ter um médico como o Dr. Rômulo aqui em Bebedouro. Obrigado, Patrícia. Obrigado pela oportunidade.